Ok? Mas a Alemanha vai. O que não vai que nem a prova? A Revolução Cultural Chinesa. Beleza, gravei. Ai, meu Deus, você vai ficar logo. Vamos lá. Porque vocês precisam sair do estado. Mas nem o Enzo, a Bia que já conheceram pra viajar ano passado. Se vocês não conseguirem no final, com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Então, assim, 3 zonas de ocupação. A primeira zona de ocupação, ela vai ser, não 4 mesmo, realmente foram 4. Então, o país, a Alemanha, vamos imaginar que isso aqui é a Alemanha, não está nada parecido, mas é só para vocês terem o mínimo de recorte exato, vai se dividir em 4. Então, vamos lá. Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Ou seja, esses países tinham o direito de governar essas áreas de ocupação. Mas para além, e aí isso aqui é meramente ilustrativo, para além da Alemanha, a própria cidade de Berlim foi dividida em 4 também, cada uma para um desses ocupados. Fechou? Conforme os anos do pós-guerra foram se passando, foram transcorrendo, nós vamos ter o abandono dessas áreas de ocupação. Tá? Então não vai mais ser uma área ocupada por esses países. Porém, no ápice da Guerra Fria, tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quanto os Estados Unidos da América vão disseminar uma grande influência nesses dois lados. Conseguiram entender? Existe uma diferença. A primeira maneira é uma zona de ocupação. Os caras entraram, tinham o direito de governar. Agora não. Os caras só têm influência. Muito grande. Gigantesca. Mas tem influência. Tá? Isso vai perpassar para a própria cidade de Berlim. Conforme você vai essencialmente tendo as diferenças muito significativas, você vai ter um processo de divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Vão ser 2 Alemanhas. Tá? Tem um nome específico aqui, é República da Alemanha Oriental, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o certo, mas não importa nesse momento aqui. Tá? Você tem essa divisão. A ocidental, que era o lado influenciado pelos Estados Unidos, era capitalista. A oriental, que era o lado influenciado pela União Soviética, era socialista. Diga, Arthur. Não. Tá bem o conteúdo. Porque essa parte é muito importante para fazer foto na tua prova. Posso ver? Pode. É que eu gosto de assistir. E o que vai acabar acontecendo na ordem do dia aqui? Tá? Com o passar do tempo, onde você vai tendo essas estruturas, você vai ter um processo de fuga de uma Alemanha para a outra, de uma Berlim para a outra. Só que assim, é complicado. Por quê? Vamos lá. Dentro da perspectiva da Alemanha Oriental, que é a socialista, é a comunista, você tinha um princípio de igualdade para tudo. Então você tinha um salário equiparado para a sua função qual você exercia, indiferente daquilo que você tinha de titulação ou não. Fechou? É o salário para a função. Mas você também tinha igualdade, por exemplo, ao ensino. Então todo mundo conseguia entrar numa faculdade, fazer um ensino superior. De graça. Fazer um ensino, uma pós-graduação. De graça. Já do lado capitalista, você não tinha essa qualificação, inclusive de mão de obra e
acontecendo? Muitas vezes os caras ficavam no Lago Oriental para ter acesso a essas ferramentas como educação pública, saúde pública, e atravessavam a fronteira qualificados do outro lado para receber mais. Porque daí eles não teriam o salário equiparado. Então, por conta de uma série dessas situações, você vai ter um processo de divisão cada vez maior. E lá em Berlim, propriamente dito, vai ter a criação do principal símbolo, né? A gente vai ter o mundo dividido por aquilo que a gente chama de cortina de ferro, que é literalmente uma cortina, entre aspas, ideológica que separa comunista e capitalista, tá? E a gente vai ter a materialização da cortina de ferro na cidade de Berlim, onde vai se criar um muro gigantesco que atravessa a cidade e que era amplamente vigiado 24 horas por soldados de ambos os lados para evitarem que se atravessassem de um lado para o outro. Esse muro vai ser construído e ele vai ser visto como o principal símbolo da Guerra Fria. Tanto é que o marco temporal da Guerra Fria, ou seja, quando a Guerra Fria acaba, guarda essa merda e para de encher o saco, já veio sem uniforme, caralho. O que acaba acontecendo? O marco final da Guerra Fria é 1991. Por quê? Guerra Fria é o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1991, a União Soviética cai, não existe mais. Ela deixa de existir. Então, o marco final é a dissolução da União Soviética. Porém, a caráter representativo, aquilo que ilustrou e falou, porra, acabou mesmo, é a queda do Muro de Berlim, que acontece em 1989. Depois disso, adota qual método de... Não, você mantém ainda a formulação, mas ali você já via que já estava indo. Não tinha mais o que fazer. Tá? A gente vai ter depois ali os governos, né, com a dissolução do governo de Gorbachev, ou Gorbachev, nunca sei como que pronuncia o nome dele. Ele tinha ligação com a própria CIA, então a gente acredita, inclusive, que os últimos governos da União Soviética que levaram a dar cabo do término do socialismo não foi um término, foi um término num processo de desmantelamento programado, porque os caras que estavam na presidência tinham relação com os Estados Unidos, então os caras meio que parece que foi desmontando, não é um negócio assim, o socialismo da União Soviética ruiu. Não, ele foi desmontado por dentro, tá? Mas ainda são estudos muito recentes para a gente afirmar com 100% de certeza, tá? Mas tem essa relação. O Muro de Berlim, então, e esse processo de divisão da Alemanha vai impactar de maneira gigante muitas coisas, tá? Coisas que a gente às vezes não percebe, coisas inúteis, por exemplo. Alguém sabe o que é sinofilia? Nossa senhora, não sei não. É estudo das raças. Que tem a ver? Não é igual zoofilia. Sinofilia diz respeito à questão das raças de cachorro. Tinha que vir. Eu tô bem na frente do vídeo. Vai ser você que vai sofrer pra ver o vídeo depois? Calma! Não, sério, senão eu não presto atenção no vídeo. Não tá tão errado. Porque a origem de ser Agora se preocupou, né? Calma. Vai derrubar meu celular, eu Não tô... vou. O cara ensinava tudo. Não Não vai. E assuntos educacionais assim vai. Mas não veio ao caso. Tá, vamos lá. Dentro da sinofilia, você estuda a questão das raças do cachorro. E você vai ver uma diferença, por exemplo, no seguinte: se você ir lá no Pai dos Google e você digitar pastor alemão, você vai ver que tem. Estamos falando da raça do cachorro.
você vai ver que tem aquilo que se convencionou a ver como pastor alemão. Aquele com as orelhas bem erguidas, O com canal. isso, com aquele manto preto bem definido, com uma coloração mais marrom por baixo, peito. Isso, o cachorro pastor alemão. Sabe? O canal. Um pastor que é alemão. E tem um filme que é K9, o policial contra cachorro, que é o pastor alemão. Esse modelo de pastor alemão, ele normalmente é utilizado principalmente para as exposições, aqueles padrão de raça que vai lá para aqueles caralho a quatro de evento canino, sabe? Desfile. Só que a gente tem outra situação que você pode lá colocar. Pastor alemão, linhagem de trabalho, ele é um pouco diferente. Ele não tem esse padrão característico tanto da pelagem, e sim um padrão estrutural da raça. Porque ele não foi selecionado com padrões estéticos, e sim com a função de trabalho dele. Por que estamos falando isso? Não tem nada a ver? Calma, tem sim. A imagem que chega da maioria dos pastores alemães para nós é do cinema estadunidense. Esse pastor alemão era utilizado desse lado da Alemanha. O pastor alemão de trabalho, ele é mantido e tem essa linhagem ainda existindo, porque ele era utilizado do outro lado da Alemanha, na Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista. Ou seja, essa divisão da Alemanha, além de ter impactado, por exemplo, da Alemanha ter duas seleções de futebol, que jogavam inclusive uma contra a outra, além de ter um desgaste. A Alemanha Ocidental ganhou mais, ganhou 2 Copas. Além de você ter lá a divisão de uma cidade que passou literalmente um muro, onde dos dois lados era engraçado que você tinha os cachorros diferentes, né? Mas era da mesma raça. Esses cachorros vigiando ali, fazendo ronda à torta e à direita no muro de Berlim, você vai ter uma mudança tão profunda nessa sociedade, uma distinção tão grande, que ainda hoje a gente tem reflexos. Tá? Por exemplo, a Alemanha e a Berlim Ocidental, o lado que ficaria no lado ocidental, ele é bem mais rico do que o lado oriental, mas ele é bem mais desigual. O lado oriental, que era o socialista, ele não é tão bem rico e tão desenvolvido, mas ele é mais igualitário. Você tem ainda essas diferenças ali, tá? E vai impactar desde coisas como o padrão de vida para quem mora na Alemanha hoje, em 2024. Talvez agora, né, depois de vários anos, já não seja tão grande essa diferença, mas ainda existe. Quanto você vai ter também uma diferença no padrão de uma raça de cachorro, que é um negócio que em tese seria nada a ver. Mas você tem essa distinção. Tá? Então você Depende do jeito que eles foram usados de cada lado. Né? Depende da característica, como que é feita a seleção de raça de cachorro. Vocês já pararam para pensar? E aí assim, por exemplo, lembra que você falou assim, você não é igual, o cachorro tem que viver dentro da casa dentro? Não. Há um tempo atrás eu falei que a minha cachorra ficava para fora. Cara, lá em casa, Tá. os cachorros ficam na casinha pra fora. Tá, vamos entender. Pessoal, vocês sabem para Você não por que existe cachorro na história? Porque evoluiu, né? Não evoluiu. O meu é um vagabundo. Não. Em tese, o cachorro, ele é um animal que foi selecionado pelo ser humano para fazer determinadas funções e, posteriormente, ele foi selecionando características para reproduzir. Tá. Os primeiros cachorros eram lobos que eram mais dóceis e menos ariscos ao ser humano. Ou seja, o ser humano lá na pré-história conseguiu chegar mais próximo desses e foi domesticando. E daí foi reproduzindo entre esses que eram mais dóceis. Tá? Com o passar dos anos, a gente vai ter o surgimento das raças, mas essas raças, depois de milhões de anos, né, de milhares de anos se reproduzindo entre aquilo que vocês selecionaram, eles vão ter um padrão. Você já parou para pensar por que você tem pastor alemão, pastor belga, pastor holandês, pastor não sei o que, um monte de cachorro que é um pastor? Sim. É porque eles são para pastorear alguma coisa. Eles eram utilizados para pastorear ou rebanho de ovelha ou rebanho de gato. Por isso que você tem também, por exemplo, alguns cachorros que são cão de caça. Bulldog. Vai cuidar dos banhos. Igual os salsichas, eles eram cães de casa. Sim! E depois, Salsicha é cão de
Pitbull. Pitbull também seria pra cuidar dos bois? Não. Não, é O Pitbull teria esse nome porque ele foi feito com base em algumas características genéticas do Bulldog. Não tem nada a ver com a joia. Tá. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso é que tem cachorro, gente, e assim, todos os cachorros em geral tinham uma função. Alguns acabaram, com o passar do tempo, perdendo isso. Outros foram adquirindo, inclusive, mais. Tá? E essas questões comportamentais, elas vão ser passadas de geração em geração de acordo com a característica que você quer. O que acabou acontecendo? Tá? Nesse processo de separação, de seleção de genética, quando você vai para o lado ocidental, que tinha um viés econômico, lógico que você queria a questão do trabalho, mas você também queria uma questão de estética. Então, muitas vezes, as características que eles selecionaram para reproduzir, para continuar cruzando os animais da espécie, eram características físicas, visíveis. Pelagem mais ou menos espessa, padrãozinho bonitinho, aquele padrão que você vê lá nos filmes e tudo mais. Isso vai ter uma série de problemas, porque, por exemplo, está tendo vários estudos que, por exemplo, você está tendo uma diminuição ali na lombar dele. Tipo, alguns pastores alemães, no lugar dele ter ali a parte do dorso, né, tem as costas e daí aquela caída para o parto, digamos assim, ele fica mais abaixado. Isso é um desvio, ele não deveria ser. Tipo, você tem a curvatura aqui, ó. a dorsal. Aqui seria assim, certo? Tipo, aqui a parte da coxa e o rabo, certo? Essa parte aqui, ela vai estar meio caída para cá. Tipo, bem estranho. Isso é uma deformidade genética, porque eles acabaram selecionando apenas algumas questões estéticas e esqueceram da parte da saúde do animal. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a parte de trabalho, ele está cagando para se o padrão escolhido vai ser o pastor alemão ter aquela capa preta, o pelo. Não, ele está preocupado com ser um cachorro estruturalmente bem feito, para que não tá bem feito porque escorregou essa merda aqui. Enfim, mas assim, por quê? Para evitar problemas de saúde, como displasia coxo-femoral, que é um problema na junta, que pode fazer, inclusive, o animal ficar paraplégico, não mexer daqui para trás, porque ele é um animal que eu preciso para... Não é para estética, não é para bonitinho esse cachorro, é para trabalhar lá no rebanho. Então, se ele ficar lá com esse problema genético aqui, ele não vai conseguir fazer a função. Então eu não quero saber se ele vai ter o pelo curto, pelo longo, se ele vai ter a manta bem definida ou não, se ele vai ser mais ou menos acinzentado ou não. Não, eu quero saber da parte morfológica dessa raça. O formato do crânio, a questão, né, toda a bem complexidade muscular, tudo isso. Por quê? Porque é um cachorro de trabalho. E assim, sim, gente, os cachorros até hoje, em tese, eles mantêm algumas situações. Exemplo. Por que é fácil você ensinar um Golden ou um Labrador para também? Para nadar, mas não só isso, para pegar bolinha. Porque eles foram feitos pra caçar. Porque ele é um cão de caça. Mas não aquele que vai se enfiar farejando, não. Os caras atiravam no pato, o pato caía, às vezes dentro da água, o cachorro ia lá, pegava e trazia pro cara. Aliás, é por isso que na maioria das vezes, o labrador ele tem uma mordida mais delicada. Ele não tem uma mordida de força tão grande quanto o Rottweiler, por exemplo. Porque ele tem que ser treinado, ele foi selecionado a vida inteira para ter uma mordida delicada para ele não danificar a caça toda. Isso interfere. É por isso que você tem os huskies que adoram puxar as coisas. Porque eles foram uma raça treinada para puxar tem hora na neve, o inútil. E aí você não quer deixar, e aí você não quer deixar o cachorro puxar as coisas. Ele quer isso. O cachorro pega as coisas e esconde. É a mesma coisa que o Golden. Esconde por causa da Por exemplo,
Você vai ver outra esse coisa, vídeo de uma forma a tão maioria marcada. dos campos, pastor, tanto pastor alemão, pastor belga, indo até para os cães pastores mais, Vai, como que eu cara. posso dizer, mais calminhos, que mantiveram só o padrão pastor. Exemplo, pastor alemão, pastor belga, além de cão pastor, eles foram utilizados para guarda. Tá? Então eles têm, além das características de pastor, alguma questão mais de territorialista, de proteção, enfim. Tá? Mas, tanto o pastor alemão, que é um pouquinho mais agressivo e territorialista, mais forte, mais ali, com a seleção das espécies, eles ainda têm características, por exemplo, do Border Collie, que é um cão pastor. Que é, às vezes, ele ir correndo, cercando alguma coisa, e se abaixar assim. E andando abaixado. É um padrão da raça. Cara, a minha cachorrinha que eu adotei, ela tem 4 meses. É um pastor alemão. Ela faz isso pra correr atrás dos quero-quero na minha casa. Às vezes eu solto ela, ela vai atrás dos quero-quero. Não, é que eu moro no sítio, né? E é engraçado que ela vai correndo e de repente ela se abaixa assim, continua aí e depois vai. É a mesma coisa. Pega ele lá com a mordida dele na cara, ele pode falar desse ele fica com as perninhas assim, ele olha, ele volta e ele puxa. Tem também. Então assim, ele vai ter uma manifestação no comportamento. E assim, é importante que se perceba essa situação. Porque às vezes você vai querer alguma coisa e não vai dar. Por isso que normalmente, presta atenção, um cachorro que é esse cão de trabalho, que é o cão pastor, isso, aquilo, ele precisa gastar muita energia. Não só física, como mental. Porque ele é treinado para fazer alguma coisa. Gato também tem acesso. Não muito, gato é... Gato é Esse é o bicho preguiçoso. Gato é preguiçoso demais. Gato é